não há caminho. Faz-se o caminho ao andar. As palavras do poeta Antônio Machado são como sinonímias à vida do cantor e compositor baiano Raul Seixas. Um moleque maravilhoso que anunciou publicamente que não veio ao mundo para cometer pequenos erros, mas para causar terremotos. Um menino não habituado aos bancos escolares e que sonhava ir além. O adestramento de uma sociedade habituada a regras absurdas, baseadas em convenções morais ilegítimas, não lhe parecia o melhor caminho. A vida de um doutor Pacheco, burocraticamente ordenada e que confiava cegamente na ilusão de que a violência castradora com que os sonhos eram perseguidos era para o bem da nação, não lhe cabia. Era preciso mais. Era preciso fazer tremer os adultos reprodutores do mundo social, que ao se verem confrontados, fazem questão de pedir às instituições sapatos de menor número, que só levam ao típico sofrimento de fazer tudo mesmo sem querer. Raul era também a expressão da geração da luz, e sabia que o ódio não deveria ser o real. Afinal, o amor é a lei, mas sob vontade. E quer ele queira, quer não, assim como todo mundo, Raul também explica. E explica tanto que tem uma legião de fãs que são enfáticos em dizer que o cantor mudou suas vidas e que, baseados em Raul, foram escrever seus próprios livros. Ele, com certeza, deixou seu rastro na história, e não será fácil apagá-lo. Por vezes, a senhora Dona Persona tentou, mas eles estão aí e são encontrados a cada dia mais, mesmo 3 décadas depois da sua morte. Manter sua memória viva é uma ação que envolve muitas pessoas e fã-clubes. Aqui, buscamos registrar uma pequena parcela desse trabalho realizado por pessoas que dedicam seu tempo ao ídolo. Muito maior do que um mito, Raul Santos Seixas era isso, um ser humano. Raul, eu peço permissão, e essa mera canção ofereço a você. Eu fiz essa canção embolada, é da alma arrancada, homenagem a você. Canto simples, amigo, mas canto com amor. Eu acabo com a guerra plantando uma flor. Esse solo que arde de tanto calor. É assim, Raul Metamorfose Ambulante, Raul Guita, Raul Medo da Chuva. E só para variar, Raul Santos Seixas. Raul, a canção que cantou, um hino se tornou, e hoje é mais do que saudades. Olhei rumo à paz e te vi, seu olhar me sorriu, amigos de verdade. Vou gritar na esperança de ouvir a resposta. Que resposta, hein? Eu não quero que feche entre nós essa porta, pois espero enxergar seu sorriso outra vez. É, outra vez. Outra vez. É que eu espero enxergar seu sorriso outra vez. Eu conheci Raul com 9 anos de idade, né? O som do Raul com 9 anos de idade através do padrasto de um amigo meu. E a partir daquele momento eu me apaixonei pela música ali, né? Aquela coisa diferente. Quando eu vi Mosca na Sopa, eu falei, pô, que é isso? Achei até engraçado, né? Aquele rock, mistura de aquela pegada de umbanda, tudo. E acabei me apaixonando. E com o tempo, acabei, você acaba se aprofundando dentro das letras do Raul, da proposta ali do Raul, tudo, né? E acaba sendo apaixonante. E o Raul, eu não sei se não me engano, se foi o William Ralph que disse que quando você
come de algum fruto, você acaba sendo expulso de algum paraíso, vamos dizer assim. E o Raul, ele traz esse fruto para nós, né? Ele traz o fruto do conhecimento, tudo aquela coisa, mas você acaba sendo expulso de algum paraíso. Então você vai sofrer alguma coisa. Você vai acabar sofrendo alguma coisa. Não tem como, né? Você ficou com aquela coisa, aquele tormento filosófico na cabeça. Eu não lembro a data certa, porque eu lembro que a minha mãe ouvia muito rádio, né? Então eu cresci com a minha mãe ouvindo rádio, e o Raul tava no rádio na época, né? Eu tenho 38 anos, então eu cresci aí, né? Na época que o Raul ainda tava lá fazendo algum sucesso, e meu tio gosta muito de rock, ele tem 8 anos a mais que eu, então quando ele tava na adolescência, eu era criança, eu ficava ouvindo as músicas que ele ouvia, e eu lembro que ele tinha vinil do Raul, né? E eu comecei a gostar. Só que para me dedicar mesmo ao Raul Seixismo, assim, e conhecer, eu tinha 16 anos quando eu fui a primeira vez pra passeata do Raul. Então essa seria a minha 22ª, né? Só eu faltei em uma que eu tava amamentando meu filho, aí não tava muito frio, não ia colocar ele no tempo. E aí eu já conheci logo a galera que ia em todas, que ia pra Fofinho, Rock Club, aqui que é uma casa tradicional. E já fui de sola, assim. Falei, nossa, já cheguei nesse meio com 16 anos. E aí não parei mais. Até quando eu fui viver outras coisas, eu ia na passeata do Raul, passava lá, cheguei aí grávida. Aí eu comecei a ouvir Raul porque meu pai tinha uma fita cassete da coletânea Maluco Beleza. Sempre mais ou menos assim, ó. Aí eu achava, acho que eu conto isso aí no livro, né? Eu achava assim, porra, que cara maluco esse aí, velho. O cara é megalomaníaco, né, bicho? E aí eu fiquei assim, esse cara é maluco, velho, porque esse cara disse que nasceu 10 mil anos atrás, o cara diz que é tudo, é a luz das estrelas, a cor do luar, as coisas da vida, o meio de amar. Eu não entendia isso. Só que na adolescência você vai incorporando aquele espírito de rebeldia, de revolucionário, você vai mudar o mundo. Então Gabriel e Raul foram caras que deram um tom pra minha adolescência, entendeu? No começo de 91, eu fui para São Paulo para reformar para fazer uma pintura personalizada em uma F4000 que eu tinha para carregar o equipamento da banda, e aproveitei o ensejo, consegui o telefone do Silvio Passos. Como eu fiquei lá 10 dias, eu fui para casa dele, fiz um interrogatório, cara. Eu, sinceramente, se eu fosse... Hoje eu fico vendo a coisa de uma tal forma, que se eu fosse ele, tinha mandado... Vai lá, você some daqui, porque, porra... Foi um interrogatório de doido, entendeu? Encheu o saco mesmo. Mas a gente encheu o saco, assim, verdade. Aí ele me passou os vídeos, passou todas as informações, e aí eu fui embora para casa, comecei a ver os vídeos e tal, ver isso, ver aquilo. Comecei a colher coisas importantes, o que ele gostava de falar, e comecei a entrar no mundo do Raul de verdade. E chegou um ponto que aí eu comecei a fazer cover do Raul. Falei, bom, agora não tem mais jeito, agora eu vou vestir a camisa mesmo. Pode que... E o mais importante, passado 1 ano ou 2 que eu estava fazendo o cover do Raul, eu não estava me sentindo bem com aquilo. Por quê, Paulinho? Porque eu sou um cara muito perfeccionista. E parecia que eu estava querendo ser o próprio Raul. Aí eu conversando com o meu contrabaixista, na época, eu dei as diretrizes para ele. Falei, Rodrigo, porra, bicho, eu tô me sentindo mal com isso. Tá parecendo que eu tô querendo ser o Raul e não é isso que eu tô querendo. Tem a música As Aventuras de Raul Seixas na Cidade de Thor, que é um desabafo, uma das maiores músicas, uma das músicas que Raul mais gostava. Eu falei assim, vamos colocar umas 2 ou 3 estrofes aí, que eu vou me desabafar também. Aí falei mais ou menos o que eu queria, entendeu? Que eu queria fazer o cover, mas sem deixar essa coisa de que eu tava querendo ser o próprio Raul. Se alguém pensa que eu sou imitador, saiba que Raul não se imita jamais. Eu me caracterizo desta maneira pra lembrar com carinho de quem foi deixado pra trás, porra! Galera do Brasil e do planeta inteiro, confesso a vocês, bicho, que pra Raul, eu, Ayrton Ramos, não tenho nada a acrescentar. Porque depois de tudo que este fenômeno disse, eu só quero uma linha para poder assinar.
Raul Seixas, quero lhe confessar que teu sangue corre em minhas veias. Salve roqueiro bravo e forte, que riu da própria sorte pra derrubar barreiras. Tudo, na verdade, se inicia em 1976, com o disco Há 10 Mil Anos Atrás. Eu, com apenas 4 anos de idade, eu fiquei ouvindo essa música e me assustava, porque além de termos ali a capa do Raul, uma pessoa que percebe-se, não é? É meio que assustadora para uma criança de 4 anos, ao mesmo tempo foi intrigante saber como, por meio de sua música, de suas letras, ele me conduzia a um determinado tipo de conhecimento. Como poderia, aquelas indagações, não é? Como poderia, por exemplo, um homem viver tanto tempo e passar por tudo que passou e assim por diante, não é? Então, ali começou a minha trajetória como um fã do Raul, já com 4 anos de idade, em 1976. Ou seja, é muito atual. O que ele cantou, o que ele falou, acontece hoje. Eu acho ele atual demais na minha vida. Tudo que eu vejo, assim, tipo assim, ele tá lá. Em 88, quando eu conheci o pessoal, eu não tinha curtição de Raul Seixas. E aí, eu nem sabia direito o que era Raul Seixas, em 88, 87, enfim. E aí, quando eu conheci o pessoal, que eu comecei a ouvir Raul Seixas, e aí comecei a analisar as letras, e aí eu tive a noção de que, isso daí é o que há, entendeu? E aí, em 88, foi quando eu realmente comecei a curtir Raul Seixas, sair com o pessoal, e tinha Raul Seixas direto, e aí virou o que virou. Inclusive, a gente aplica a filosofia, é claro que é muito difícil hoje em dia, porque a gente vive num mundo complicado, mas a gente vê o mundo e, paralelamente, a gente vê a filosofia dele. Aí a gente tenta fazer alguma coisa para dar aquele ajuste, enfim. Mas a gente sabe que é muito difícil a gente seguir ao pé da letra. Então. Eu, com 16 anos, meu irmão Mimi, né, que trouxe apresentou o Raul na minha casa, né? Ele colocava músicas em casa do Raul e eu escutava o dia todo, direto, né, incansavelmente, e eu não gostava das músicas. Eu tinha 16 anos, né? E um dia ele me perguntou, né? Você já prestou atenção na letra? Você já ouviu a letra dessa música aqui? Sapato 36, ele me falou, né? Aí ele falou, o que tá falando nessa música, né? Eu falei, tá falando do sapato 36, o par do pé que calça. Eu não entendi nada. Ele falou, Ângela, ele tá falando da liberdade. Aí abriu a minha cabeça, né? Meu irmão, junto com os amigos meus de infância, eu era o mais novo, caçula da época, né? E eles tocavam violão e tal, ele sempre cantava, né? E eu ficava ali no meio deles e tal, né? E, inclusive, tem uma música do Raul que foi a primeira que eu ouvi e que ficou, assim, martelando na minha cabeça, né? Não esquece. O meu amigo cantava no violão assim, sonho que se sonha. É só um sonho que se sonha, só, né? Mas sonho que se sonha junto na realidade. Aí eu falei, cara, mas que música é essa, né, cara? Então eu comecei a prestar atenção, né? E aí eu comecei a perceber e prestar atenção nas letras e eu comecei a gostar daquilo, sabe? Eu achei, puta, que ele estava sempre com as letras, assim, muito à frente da nossa realidade. Até hoje, né, mesmo depois da morte dele, as letras dele são bem atuais, né? E na época, era top, né? O Raul entrou na minha vida, né? Essa aí é uma parte, nossa, que eu gosto de falar. Meu pai, né? Eu perdi meu pai muito cedo. Eu tinha por volta de 6 anos, mais ou menos. E meu pai ouvia muito Belchior, tá? Então, assim, ouvindo o Belchior foi minha ligação pro Raul, por incrível que pareça, né? Aí quando ele falou aquela frase assim,
antigo baiano me dizia que tudo é divino, tudo é maravilhoso. Aí eu procurei saber quem era o baiano que falou isso para ele, que ele ouviu, sei lá, uma história assim. E aí eu achei Raul Seixas. Aí eu comecei, na verdade, a ouvir Raul em 1977, mais ou menos. Eu vi uma entrevista do Silvio Passos na televisão, no Vídeo Show. E nessa entrevista e tal, o Silvio falava sobre o Raul Rock Club, falava da existência desse fã-clube oficial para o Raul Seixas e que tinha vários objetos, enfim, materiais muito importantes, um acervo significativo. E o Silvio falava também dos eventos que aconteciam por todo o país e naquele momento eu fiquei realmente muito impressionada, fiquei muito seduzida, né? Fiquei fascinada pela novidade que ele me trazia, porque eu desconhecia, essa que é a verdade, né? A importância que o Raul tinha nesse, digamos assim, na sua vida após a morte, né? Claro que eu sabia da sua importância enquanto artista, mas eu desconhecia esse movimento de fãs por todo o Brasil. Então, aquilo me deixou bastante intrigada, entrevista muito interessante, né, do Silvio, e eu entrei em contato. No mesmo dia eu escrevi para o Silvio e falei e tal, que tinha muito interesse em conversar com ele, perguntei um pouco sobre o seu material e acervo, e a partir daí a gente marcou uma conversa lá em São Paulo. Então, em março, isso, se eu não me engano, foi em janeiro, fevereiro, talvez, de 2002, em março eu fui visitar o Silvio. E foi exatamente assim, eu fui, a gente bateu um papo, ele me mostrou um material incrível, inclusive os livros todos publicados, me falou da passeata em São Paulo, então eu volto de São Paulo já com a minha cabeça virada. E cheguei no programa para minha orientadora e disse, eu vou mudar tudo, eu quero mudar tudo e vou fazer essa pesquisa sobre os fãs do Raul Seixas. Quando o Raul morreu, eu estava em Cuiabá, no dia 21 de agosto de 89. Então, naquele dia, nós cantamos, eu e uns amigos de violão, nós cantamos quase que a noite toda, de 21 para 22, mais umas 2, 3 músicas só que a gente sabia. Eu não tinha internet para a gente fazer as pesquisas, então nós cantamos Guita umas 50, 90 vezes, nós cantamos Ouro de Tolo umas 200 vezes, por aí. Só você mesmo, hein, Carinho? Então, bicho, mas a homenagem foi feita com muito carinho. Nossa. Foi maravilhoso. Né? E aí, de lá para cá, eu me dediquei. É uma relação, é um encontro de almas ali. A gente vai sentindo o espírito um do outro. Eu não fiz amizade com todo mundo, mas algumas coisas foi um encontro realmente. Né? Essas coisas vão acontecendo, cara. Eu criei essa amizade com o Cláudio, criei essa amizade. Em 2017, no ano que eu lancei o livro, a gente trouxe Cláudio Roberto aqui para um evento que tem em Ceilândia aqui. Ele veio fazer esse evento, eu consegui trazer ele, entendeu? Então assim, Cláudio, Silvio, Tânia, foram as pessoas mais próximas. Professora Rosana, Leonardo Mírio. A professora Rosana, até hoje, eu chamo ela de Pró. Ela é minha amiga, pô. Eu chamo ela de Pró. Pró Rosana. Então assim, a coisa vai acontecendo, vai fluindo, então é natural, cara. A gente está envolvido numa coisa que a gente tem paixão, né? Então não posso dizer que eu sou um biógrafo, por exemplo. Eu não sou um biógrafo, não fiz uma biografia. Para você ser um biógrafo, você tem que ter um distanciamento emocional da coisa, né? Então, no meu livro, ele é a expressão do trabalho que eu fiz. É um trabalho jornalístico, mas tem muito do lado pessoal. Eu não desvencilhei em nenhum momento, assim. No livro eu deixei claro que existiam essas duas relações. Então, nesse processo, o que eu procurei fazer? Eu procurei pegar e trabalhar com o tempo cronológico dele, mais especificamente, a questão da temporalidade de 1959 e 1969. Lá nos Estados Unidos, o rock and roll, ele surge principalmente com o rádio, a disseminação do rádio. Aqui no Brasil, ele chega com o cinema. Então, a partir de 1955, nós temos alguns filmes como
O Selvagem com Marlon Brando, Juventude Transviada com o James Dean e também Sementes da Violência, me perdoe, com 1955 também, 55, 56, e todo esse esboço, não é? Quando chega a Salvador, encontra um Raulzito ali, adolescente, naquele processo de difundir mesmo rock and roll. E ele encontra grandes amigos, no caso o Valdir Serrão, Valdir Serrote, que ele então vai ajudar aí a disseminar, não é? E ao mesmo tempo difundir o que nós conhecemos como o processo da vamos dizer assim, da americanização, não é? Dessa cultura emergente também, que acaba por chegar naquele momento em Salvador. Menina de amaralina, eu quero seu amor. Menina, oh menina linda, volte por favor. Emergendo no cenário dos anos 60, em que nós temos ali uma filosofia pós-guerra, principalmente baseada num existencialismo, não é? Vamos dizer assim, de um existencialismo tardio, mas muito interessante também para se analisar, principalmente na figura de Sartre, trazendo também ali no bojo uma leitura do realismo fantástico, em que o pai do Raul lia para ele, como muitos Raul Seixistas conhecem, sabem disso. Então esse processo todo levou à formação do Raul. E o mais interessante, quando ele, na década de 60, tem o contato com as obras dos Beatles e também de Bob Dylan, permeando ali uma transição, que até então nós conhecemos que, a priori, não é? Num primeiro momento, é um Elvis Presley, concomitantemente a música de Luiz Gonzaga, mas é com os Beatles e também é com o Bob Dylan que o Raul vai se espelhar no sentido ali de expor suas ideias, exteriorizando-as, não é? De uma forma com que podemos compreender a base fomentadora de seu pensamento na obra poético-musical do Raul. Ainda hei de ser famoso um dia, meu nome nos jornais você vai ler. Vou ganhar mais de 1 milhão, comprar o meu carrão cantando na TV. Vai pagar pra me ver no cinema, do que você me fez irá se arrepender. Daqui pra frente sou galã e outros com botão eu quero de lamer. Johnny McCartney você, Johnny McCartney você, Johnny McCartney você. Bem antes do Raul Seixas ele se tornar produtor no Rio, ele já fazia composições para artistas da CBS, e quando ele de fato volta para o Rio, né, que teve uma primeira ida para o Rio, lançando o primeiro disco deles, Raulzito e os Panteras, nessa segunda volta como produtor musical, ele tem assim uma extensa lista de composições dessa época, e eu acho que esse período do Raul dentro da CBS ainda é muito desconhecido e ainda vem ser explorado, porque tem muito material. Então, no meu livro, por exemplo, se eu não me engano, eu cito em torno de 50 composições dessa fase dele como produtor. Então, tem regravações fora do Brasil, inclusive. Então, essa fase, que é sofre um pouco de preconceito, porque são músicas mais populares, são composições que se diferem do trabalho do Raul, que ficou mais conhecido. Mas tem muitas histórias desse período, tem muitas composições dessa época que eu acredito que ainda vão ser muito estudadas, e acho que é uma fase da vida do Raul Seixas que precisa de pesquisa e precisa ser divulgada. Maravilhoso. Eu tenho um amigo seixista em Bebedouro. Hoje ele me ligou e falou assim: cara, eu vou parar de seguir você.
Falei, pô, mas por quê? Pô, você tá cantando música do Raul que eu não conheço? Surpreendido com esse projeto. Eu fui surpreendido. Eu pensei em gravar uma semana de músicas que o Raul compôs para os artistas amigos da época. Eu pensei que eu fosse gravar aí umas 8, 10 músicas e começar num domingo e terminar no outro. Aí eu entrei na CBS, onde tinha lá uma seleção só de músicas compostas pelo Raul, que ele nunca gravou. Eu vou mostrar para vocês só um lado da folha. Essa folha está em linha com músicas inéditas que eu não conheço. Que louco, meu. Que maravilha. Agora eu mostro o lado também, já que é para mostrar mesmo. Nossa. Ei, você desenterrou essas pérolas aí, cara? Amigão, eu peguei uma empreitada perigosa, como diria o Tião Carreiro. Cara, todo dia gravar uma música que eu nunca ouvi na vida. Vou te falar um negócio, hein? Nunca ouvi tirar letra, não tem cifra, porque essas músicas dessa época não tem cifra, nem letra muitas não tem. Então tem que ouvir, entender o que o cara tá falando, aquelas gravações malditas da época. Tudo. Escrever e ouvir e cifrar tudo, entender e jogar uma cada madrugada. Depois da meia-noite sempre tem uma nova. Você de uns dias pra cá vem mudando demais o seu modo de ser. Tem muita tristeza no olhar, mas evita me olhar para eu não perceber. Se você já não me ama, me diz logo agora. Eu já não quero surpresa pra última hora. Fale agora, se ainda existe amor. Olhe bem pra mim e me diz enfim que eu sou teu. Se ainda existe amor, pegue em minha mão e me diz então que me quer. Basta você ser sincero e desejar profundo que você será capaz de sacudir o mundo, entendeu? Você consegue fazer da sua forma. E quem há de dizer que o cara que escreveu um livro sobre Raul, o cara que aparece mais em imprensa porque ele tem uma editora por fora dando um auxílio de assessoria de imprensa e tal, quem há de dizer que esse cara é mais importante do que os fãs que tem uma página no Facebook, o fã que coleciona, que divulga esse amor por Raul, sabe? Eu acho, cara, que cada um sente Raul de uma forma diferente. E eu acho que eu tenho os meus limites em relação a isso, né? Eu curto muito o Raul, mas eu sei o meu limite. Para mim não é uma seita, nunca vai ser uma seita. Mas cada um sabe disso aí. Eu acho que cada um que divulga tem um amor ali contido em Raul, né? Cada um é importante nesse processo de eternizar Raul. Raul, 30 anos depois da morte dele, ele tá vivo. E não é por conta de Thiago, não é por conta de vocês, é por conta do trabalho de todo mundo, de todas as pessoas. E isso é uma coisa voluntária, é uma coisa abnegada, é uma coisa de paixão. Eu falei eu mandei uma mensagem para o programa Música na Sopa, da Gabriela Mussi, no domingo passado, para falar dessa questão do livro, né? Do meu livro que está a R$15 até o fim de abril, né? Um preço especial. E eu tive que falar, primeiro eu queria agradecer a Gabriela, a você, porque é uma abnegada, cara. Uma pessoa que mantém um programa todo domingo. Domingo, cara, eu tô ouvindo Fantástico e querendo botar minha filha para dormir. Domingo de noite, entendeu? E ela mantém um programa de 2 horas, entrevistando gente, botando música, Porra, é um trabalho do caralho, meu irmão. Sim. É um trabalho da porra. Então é um trabalho de abnegado. Só quem tem muita paixão, entendeu? Pra fazer uma coisa dessa. E eu fico impressionada de ir nos lugares, assim, as pessoas, nossa, do programa, eu falo, então você ouve, tem gente que ouve isso. E aí a galera gosta pra caramba, a gente tenta trazer muita raridade. O Júnior, ele é um cara que estuda Raul, que a gente criou um quadro para ele participar, que chama Todo Mundo Explica. Ele conhece muito de Raul, desde os 3 anos ele coleciona Raul, 3 anos de idade, ele pediu disco para a mãe dele, então ele tem tudo que você pode imaginar de compactos, de edições, de selos. Então a gente sempre solta raridades no programa e faz essa interação com a galera, que para mim é a minha praia, que é de
E aí, né, que eu conheço gente do Brasil todo, já fui para Belém, conheci os Raul Seixistas de lá, para Natal, para Salvador. Então, o Brasil todo, e fora a passeata, que é uma vitrine que a gente conhece todo mundo, né, como eu tô bastante tempo nesse meio aí, eu conheço todo mundo. Então, para mim é fácil trocar ideia com todo mundo, mas é difícil atender todo mundo, porque a gente parece que é um nicho muito grande, e é pequeno, mas ao mesmo tempo é de pessoas muito fiéis e participativas, né? Porque o Toca Raul é grande, né? O lado A, todo mundo conheceu o Raul. Agora, esse movimento do que vocês estão fazendo aí, né? De se disporem aí para falar do Raul e serem essas pessoas como os escritores, como o Silvio Passo, são poucos que fazem, né? Essa cena ela é um pouco mais restrita, mas existe e eu consegui juntar essa galera. Tem gente que me ama, tem gente que me odeia, mas tamo aí. O programa veio daí, sem intenção nenhuma e tá fluindo, né? Teve aí um domingo que participou Cláudio Roberto, Kika Seixas, Rick Ferreira. Eu falei, daqui a pouco o Raul aparece. A categoria Raul Seixista, ela é muito importante, né? Tantos anos depois do meu trabalho, eu vejo que ela opera e continuo participando de vários grupos, aliás, como nunca, né? Eu participo de vários grupos aí, né, de discussões do Raul, e essa ideia do Raul Seixismo, do Raul Seixista, ela é muito forte, né? Embora também se perguntar, né, não Raul Seixista, você não pode seguir como líder, mas você tem que criar o seu próprio, né, a sua própria linha de raciocínio, a sua independência, mas o fato de que é uma categoria importante, estruturadora, né, e muito, acho que, fundamental no processo de preservação da memória do Raul, porque são fãs muito dedicados realmente a difundir, né, o pensamento, a música, e todo o conhecimento, e digo mais, tudo aquilo que se produziu sobre o Raul. Então, é uma coisa muito diferenciada, eu acredito, em relação a outros artistas ainda. A cada década, né, que a gente viveu até hoje, se a gente for falar por décadas, dá para representar por uma música do Raul, que é exatamente o que eu fiz no livro, né? Os capítulos são divididos em décadas e as décadas são representadas com títulos de músicas do Raul. Então começa nos anos 80, com a música dos 80, que fala desse período, né? Retrata exatamente o que era os anos 80, né? A música do Raul, e a gente estava lá vivendo aquilo, nos anos 80. Depois dos anos 90, a geração da luz, essa música do Raul, que também simboliza um período assim, de esperanças, né? Coisas surgindo, a gente aprendendo, a gente virando adulto, né? Nesse mundo que a gente antes via de outra forma. Século XXI, que vem falar nos anos 2000 aí, de tudo que vai ficar para trás e o que vem para frente. O Raul foi falando em cada década daquilo tudo que a gente estava vivendo, né? Ele está presente na nossa história, em toda a nossa história, desde o princípio. E por falar nisso, eu não falei ainda para ninguém na turma, e vou aproveitar e falar agora o título do nosso livro. É O Início e o Meio, Sem Fim. A primeira homenagem foi colocar o nome dele no meu filho, né? Que ele hoje tem 26 anos, vai fazer 27 não. A segunda foi projetar e construir um trio elétrico, uma carreta com 23 metros de comprimento, mosca na sopa. Sabe aquela coisa que incomoda? Eu gostava de incomodar. E bom, isso aí foi a segunda. A terceira foi exatamente projetar também e construir a minha casa de show, que infelizmente, bicho, eu poderia ter feito até em outro lugar, mas aqui é um lugar pequeno que eu amo, vou morrer não sei aonde e quero ser enterrado aqui. Mas uma obra com quase 2.500 metros quadrados, com 2 ambientes, pizzaria. A quarta foi também das diretrizes dessa tal música que eu falei. Rapaz,
que honra poder homenagear o Raul no dia do aniversário dele com uma música que nunca foi tocada com a banda e foi feita há mais de 20 anos atrás. Todo mundo quer ser um maluco, beleza. Todo mundo quer ser um maluco total. Todo mundo quer ter um pouco de ti e poder entender tanta coisa que não posso explicar. Ainda vou poder pegar o trem das 7 horas e te encontrar em algum lugar e te dar a mão e ver você cantar para o céu e a terra ouvir as canções de um eterno maluco, beleza. As canções de um eterno maluco, beleza. Todo mundo quer ser um maluco, beleza. Todo mundo quer ser um maluco total. Todo mundo quer ter um pouco de ti e poder entender tanta coisa que não posso explicar. Ainda vou poder pegar o trem das 7 horas e te encontrar em algum lugar e te dar a mão e ver você cantar para o céu e a terra ouvir as canções de um eterno maluco, beleza. As canções de um eterno maluco, beleza. Ainda vou poder pegar o trem das 7 horas e te encontrar em algum lugar e te dar a mão e ver você cantar para o céu e a terra ouvir as canções de um eterno maluco, beleza. 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 A quinta homenagem, colocar o nome do motoclube relacionado a Raul Seixas. Eu falei Guardiões do Raul, foi assim na lata. Eu acho que o trabalho foi, assim, uma das questões, acho que, assim, que mais interessante do trabalho foi exatamente perceber a pluralidade de interpretações. Isso é incrível, né? Por isso que a ideia de caleidoscópio é muito boa, a ideia de bricolagem também me agrada muito, de colagens, né? Quer dizer, o próprio Raul fez isso ao longo da sua obra, eu acho que isso é interessante, né? Como que ele mistura ritmos, sons, estilos, ideias, temas, né? Assim, intelectuais, religiosos, enfim, utiliza referências de várias origens, né? De vários contextos diferentes para produzir alguma coisa nova, e eu acho que da mesma maneira eu observo que, assim, fãs, ou parte, né, desse universo de fãs, opera de uma certa forma nessa direção. Então, você tem aí combinações entre referências muito distintas. Né? Então, você vai ter exatamente um fã que vai valorizar o lado rebelde, mas ao mesmo tempo está falando da sociedade alternativa, pensa a sociedade alternativa como um projeto anarquista, um outro que, na verdade, não quer nem saber do Aleister Crowley, que a sociedade alternativa está em você e a busca individual não tem a ver com o caminho, né, com a tradição mágica. Enfim, então, essas tensões, essas discussões, essas diferenças, para mim, é que são fundamentais nesse campo, que tornam a figura, eu acho, do Raul tão estimulante, né? Eu acho que intelectualmente e afetivamente, porque você não tem uma verdade. Um trabalho meu autoral que soa muito Raul é uma música chamada Maia. Inclusive, até porque foi uma das primeiras músicas que eu compus, né? É uma música que fala sobre a queda do véu de Maia, sobre a realidade. E o próprio Raul falava, não posso tirar meus óculos escuros, senão eu vou acabar me cegando com a realidade. E essa música é Maia, chama-se Maia, que foi, acho, a segunda ou terceira música que eu fiz. E estava naquela época mesmo que eu estava bebendo muito da fonte do Raul. E ela soou bem aquela pegada do Raul mesmo, aquela pegada meio country, meio folk. E eu posso estar levando um trecho dela aqui, né? Ela chama-se Maia. Vivemos amarrados num cifrão, com a vida passando em frente ao portão. Vivemos disfarçando inteligência
atolado em problemas, causando enormes reticências. Em meio à balbúrdia mais confusão, se enforcando na corda da ilusão. Mas se tudo isso é ilusão, o que faço aqui então? Que se dane, eu sigo em frente e ouvindo somente a voz do meu coração. E ouvindo somente a voz do meu coração. E ouvindo somente a voz do meu coração. Eu acredito assim, que seja a história da viagem, da turnê que o Raul Seixas fez para os garimpos do Pará. Um dilema que surgiu logo que eu comecei a pesquisa foi o fato de que muita coisa já tinha sido escrita sobre o Raul Seixas. O Silvio Passos mesmo, logo na primeira entrevista que eu fiz com ele me alertou. Ele falou, já tem mais de 60 livros escritos sobre o Raul Seixas, fora coisas acadêmicas, pesquisas, assim, na universidade, enfim. E aí, diante desse dilema, eu comecei a procurar histórias que nunca tinham sido contadas ou que ainda estavam mais ocultas. E uma delas é essa história do garimpo. Assim, eu vejo fãs falarem sobre isso na internet. Muitos fãs falam que foi Serra Pelada, não foi Serra Pelada nada. Foi próximo, né? E dizem que outro dia mesmo eu vi um post falando que as pessoas, alguns músicos que participaram dessa viagem já tinham morrido. De fato, um morreu, mas os outros não. E então essa história foi uma que eu comecei a revirar para tentar achar mais detalhes, né? Para poder contar essa história bem. E acabei descobrindo uma reportagem que foi feita, uma equipe de reportagem acompanhou essa viagem em 1985 para a revista Status, e eu soube que a fotógrafa dessa revista ela tinha material inédito, tinha diversas fotografias que não foram publicadas, e eu fiquei atrás dela. Acho que durante um mês eu procurei ela, e quando eu consegui encontrar, ela tinha perdido as fotos, mas depois, assim, com muito custo, assim, muita procura, ela encontrou as fotos. Eu acabei, inclusive, não conseguindo publicar todas as fotos que ela me cedeu por causa de direitos, de burocracia da editora, na verdade, em relação a autorizações. Mas eu também conversei com o Tony Ozaná, que foi um guitarrista do Raul nessa viagem. Ele me cedeu aí um relato rico em detalhes sobre essa viagem. Encontrei uma série de outras informações, e conforme eu fui mergulhando na história, encontrando mais detalhes, mas eu fui descobrindo que essa história é realmente uma das histórias mais legais assim, do Raul Seixas, e pelo ineditismo dela, porque ela nunca tinha sido contada em detalhes, e é uma história que eu ainda pretendo trabalhar ela em um filme. Acho que ela ainda tem detalhes ainda que precisam serem conhecidos. Logo depois que eu lancei um livro, eu fui procurado por um jornalista lá do Pará, que também trouxe mais detalhes, que me colocou em contato com o pessoal lá do garimpo. Então existe um projeto de transformar essa história também num filme, talvez uma história em quadrinhos, não sei. Só sei que essa história ainda tem muitos detalhes assim que ainda não são conhecidos e que eu espero descobrir para poder continuar contando e esclarecendo essa história. Porque aí eu falei isso e já falei, mas aí onde a gente faria? Aí ele falou, em Mauá. Falou, onde? Mauá. Aí eu falei, então bora, vamos ver o que a gente faz. Eu já liguei pro Mauro, né, na hora, que é o líder da banda Ecologia, e coloquei a ideia pra ele, né. Aí ele falou isso no mesmo domingo, assim. Ele falou, Gabi, eu topo, se você quiser, vamos fazer. Tá bom.
Aí eu já falei, e de onde a gente sairia, né? Tinha que sair de um lugar estratégico ali perto da estação de trem, porque tem um trem lá, e já é um lugar afastado, tem que ser fácil pra galera ir andando, né, tal. Aí a gente pensou num bar já. Vamos falar com a dona do bar. Eu sei que em 2 dias a gente tinha pronta a passeata, assim, foi impressionante. E aí pra onde? Pra tal bar. Falamos com o dono do bar. Eu dou o equipamento, eu dou tudo. Então tá pronto. Não, a gente não precisa de dinheiro, a gente não precisa de nada, vamos atrás do trânsito e só. E banheiro químico na concentração, porque não vai caber. E aí no dia eu achei que, nossa, não ia ninguém, cara. Eu comecei até a chorar. Eu falei, meu Deus, deu tudo errado. Não vai rolar. Aí quando eu saí do banheiro, que eu fui chorar mesmo, de verdade, que eu saí, aí o Mauro já tinha chegado, eu tava com o violão lá fora, tava todo mundo cantando. Eu sei que na hora que a gente foi sair, que a gente fez igual São Paulo, 18 horas, encheu de gente, eu não sabia de onde que chegou aquele povo, acho que o pessoal foi bem pra saída da passeata mesmo. E quando a gente chegou lá no bar, o cara falou, acabou toda a minha cerveja, já não sei mais o que fazer, porque era um lugar que cabia lá dentro, em cima umas 300 pessoas, lá embaixo mais umas 400 e mais uma praça em frente, estava tudo lotado, tudo. 1967, comecinho do ano 1968, e mostrando tudo aí uma característica de quê? De uma crise de identidade. Nesta crise de identidade do Raul, ela vai fomentar e vai caracterizar as bases do que nós conhecemos como o pensamento do Raul nas décadas seguintes, anos 70 e os anos 80. Mas isso é interessante por quê? Porque ali alimenta-se, não é? Alimenta-se uma estrutura no pensamento do Raul, mesmo estando de uma maneira assim, vamos dizer, comumente falando, pelo senso comum, de um problema perturbador, uma série de problemas, entre outras coisas, mas as pessoas com quem eu conversei e a visita também à Universidade Federal da Bahia, nos arquivos do curso de Direito, percebe-se que o Raul, ele realmente não tinha essa característica para estudo, né? Ele entra, ele participa, eu tive acesso aos documentos que mostrava ali a sua inserção nesse curso de Direito, e também tive contato com uma pessoa que hoje é aposentada, mas na época estudou com o Raul, e realmente me testemunhou ali de uma maneira muito clara essa maluquez do Raul, essa coisa assim fora do normal para a realidade. Eu fico imaginando a cena, né, do Raul. Pena que nós não temos fotos, não temos principalmente vídeos, né, daquele momento, mas deve ser uma coisa fantástica essa figura Dom Quixotiana do Raul, estranha, magra, vista assim de uma forma, de uma ótica diferente, não é? Para uma sociedade soteropolitana permeada aí por uma certa elitização. Então, com a banda Cachorro Urubu, nós fizemos em 5 anos em torno de uns 280 a 300 eventos, cara, por incrível que pareça. Tocamos muito. Paramos agora com tudo isso que está acontecendo, né? Eu acho que o período maior que a gente ficou sem tocar, que era todo final de semana a gente estava tocando. E tocamos em muitos eventos grandes, voltados a Raul, que para nós era um sonho, como por exemplo a passeata da Praça da Sé, que normalmente acontece no dia 21 de agosto, como todo mundo sabe, né? Que em 2017 a gente tocou nessa passeata, teve um problema lá com um som que pegou fogo em tudo lá, e depois isso foi até bom para nós, porque teve o repeteco em 2018, quando a gente conseguiu acabar tocando o nosso setlist todo. Então a passeata do Raul Seixística, lá da Praça da Sé, foi um dos eventos mais importantes que a gente tocou, e também eventos como na Praça da República, se não me engano, o início, o fim e o meio, o nome do evento, que foi um evento, inclusive, que foi organizado pela Gabriela Mussi, que foi também um grande evento para nós, que acabou gerando bastante gente ali para acompanhar nosso trabalho. Enfim, valorizamos todos os eventos, mas teve alguns eventos que foram chaves, assim, né? Eu acredito que esses dois aí, principalmente o evento da passeata da Praça da Sé, que foi um divisor de águas ali para a banda, né? Aí depois, em 94, a gente montou o time, aí entraram 1 milhão de pessoas aí, passaram 1 milhão de pessoas, e um percentual ficou, e esse percentual é, assim, muito importante, como as pessoas também que já passaram, né? Por exemplo, um dos que surgiram na ocasião do time foi eu, né? Logo que formaram o time em 94, né? Aí eu trabalhava com o Lucas,
o galã da turma, e aí ele me chamou, falou assim, tem um pessoal lá, joga uma bola no domingo. Pessoal, só ali não, só para o Lino. O Lino eu acho que chegou um pouquinho depois, só que assim, sabe aquela pessoa que chega para somar e para dar vida e para melhorar e para fazer a coisa andar? Esse cara chegou, né, e fez as coisas andar, e principalmente no time. Você, quando veio fazer o circuito do Sesc em Piracicaba e essa coisa toda aí, eu particularmente, eu fui lá no teu show, mas eu não pude ficar muito tempo. Eu escutei 3 ou 2 músicas suas, porque eu estava indo numa cliente fazer um trampo numa emergência de um encanamento que estava vazando. Eu não pude ficar lá, mas eu pude ver quando você cantou Pedro. Até aí eu estava lá. Depois eu tive que sair fora. Vai ouvir uma galera lá, maior galera mesmo, cantando tudo. Quando você veio para Piracicaba assim, você... O que é que você pensou quando você viu aquela galera lá, tudo, e te chamando, vamos lá no espaço, maluco, beleza, assim. Aí, eu vou te contar uma curiosidade e pro pessoal também que não estava sabendo. Eu saí do espaço, Raul, para ir fazer esse trampo, mas no dia eu tinha desarrumado tudo aqui no espaço, Raul. Nada estava arrumado. Porque eu ia dar uma geral aqui, entendeu? Tava tudo fora do lugar, cara. Mas tudo zoado. E eu fui chamado no trampo de emergência para tirar um vazamento no condomínio, cara. E eu saí vazado. E eu ia fazer, depois eu parto no show do cara, né, meu? Porra, aí quando eu chego em casa, você tá aqui com a galera. Eu falei, porra, meu, que coisa louca, meu. Meu, pra mim foi uma surpresa total você tá aqui e com a galera tá aqui também. Porque eu deixei tudo, não tava montado nada as coisas aqui, nada. Tá tudo desmontado, porque eu ia fazer uma faxina. Aí, de repente, o pessoal falou assim, Janga, nós veio aqui, quando chegou aqui, a gente veio na frente e arrumamos tudo, a Ju, arrumou tudo para deixar uma recepção legal para você, cara. Isso é um segredo nosso, entendeu? O que você achou dessa porra toda aí, dessa tua vida aqui de Piracicaba e achar o povo malucado assim, que nem nós, assim, sei lá, meu. Foi maravilhoso. As pessoas unidas por um ideal bacana e que respeite, tem carinho pelas outras pessoas. Por exemplo, por mim, que faço o cover, vocês não me cobraram nada de falar, você não canta igual o Raul, você não faz... Eu sou eu, e vocês respeitaram isso, é muito bacana, porque tem muitas pessoas que falam, mas o outro cover lá, ele tem a voz mais parecida. O outro é menor que o Raul, o outro é maior. O outro... Cara, vou falar um negócio para vocês. Eu sou exatamente igual a vocês. Eu amo pessoas. Eu vi as camisas aí atrás da Ângela e eu vi que é o seguinte, tem um tal do camisa 10 aí, tá escrito Vandinho, ali é o marido dela que tá aí do lado, que tá ouvindo. Mas eu tenho que falar o seguinte, se não fosse ele, claro, o Lino também, mas se não fosse ele, o time já tinha acabado, viu? E essa música, eu ia cantar para Dona Maria Eugênia lá na Praia de Ipanema em 2000, que ela assistiu o meu show. Ela estava na primeira fila, ela e Jair Adriane. Chorou por 2 vezes. E aí, no dia seguinte, ela ia para Salvador, que ela morava em Salvador, né? Por sorte, cara, eu não estava em casa e a secretária eletrônica gravou. Aqui quem tá falando é de Raul Seixas. Eu vou me embora amanhã às 4h. Eu queria lhe agradecer, porque eu fiquei encantado com a sua voz. Fiquei muito encantada mesmo. Me emocionou bastante. Muito obrigado. Um abraço. Quem fala aqui é a mãe de Raul Seixas. Eu gostaria de falar com você ainda uma vez, antes de ir me embora. Eu vou me embora amanhã, às 4h. Eu queria lhe agradecer, porque eu fiquei encantada com o seu trabalho. Fiquei muito encantada mesmo, me emocionou bastante. Muito obrigado, um abraço. Eu acho que essa digamos aí, é o pulo do gato, porque quando eu canto, né, quando eu falo eu sou a luz das estrelas, eu sou a luz das estrelas.
nesse momento, né? Eu não tô... O Raul produziu isso, né? O Raul e o Paulo, enfim, a composição. Mas quando eu canto, eu aciono esse meu imaginário, essa minha potência criadora também, essa minha subjetividade, né? Eu é que não me sento no trono de um apartamento, sou eu, né? Então, isso eu acho assim que dispara, né, do ponto de vista do imaginário, sabe? De um imaginário, assim, de uma subjetividade, esse sentimento, né, de que essa potência do indivíduo, não esse indivíduo, sabe, esse individualismo liberal, esse individualismo possessivo, econômico, sabe, de algumas linhas de corrente de pensamento da economia, não é isso. Para mim, essa categoria indivíduo no Raul, ela é muito importante. Eu diria, inclusive, como pesquisadora, eu continuo perseguindo essa categoria, eu continuo estudando essa categoria, ela me interessa muito, sabe, a maneira como ele cunhou, sabe, como ele redefiniu os sentidos, né, esse indivíduo como potência e como ancoragem, né, porque é a partir dele que alguma coisa pode acontecer. O indivíduo é essa ancoragem social, né, quer dizer, esse lugar no mundo. Então, cada um de nós quer dizer, possui esse movimento, eu acho, de reflexão, de transformação, e sem o qual não seria possível transformações outras. Eu adoro essa música, Canceriano Será. Adoro. Adoro, mas vou falar para você, por causa da guitarra. A guitarra de Canceriano Será é formidável. Mas eu tenho duas outras músicas que eu já tive nas minhas camisetas Ouro de Touro. Mas eu tenho outras duas músicas, uma minha, e eu vou fazer uma homenagem à minha esposa, que a minha esposa ela gostava muito de Messias Indeciso. Inclusive, na lápide dela tem uma frase de Messias Indeciso, que é... Certa vez houve um homem comum, como um homem qualquer, jogou pelada descalço, cresceu e formou-se em ter fé. Mas nele havia algo estranho, lembrava ter vivido outra vez em outros mundos distantes, e assim acreditando se fez. E acreditando em si mesmo, tornou-se o mais sábio entre os seus. E o povo pedindo milagres, chamava esse homem de Deus. Ah, quantas ilusões! Ah, quantas ilusões! Nas luzes do arrebol, quantos segredos terá, quantos segredos terá. Enquanto ele trabalhava na sua tarefa escolhida, a multidão se aglomerava, perguntando o segredo da vida. E ele falou simplesmente: destino é a gente que faz. Quem faz o destino é a gente, na mente de quem for capaz. E vendo o povo confuso, que terrível cada vez mais lhe seguia, fugiu pra floresta sozinho, pra Deus perguntar pra onde ia. Ah, quantas ilusões! Ah, quantas ilusões!
segredos terá? Quantos segredos terá? Mas foi sua própria voz que falou: seja feita a sua vontade. Siga seu próprio caminho para ser feliz de verdade. Essa frase eu coloquei na lápide da minha esposa lá no cemitério. Então essa frase está lá no cemitério, lá na lápide da minha esposa, porque minha esposa era uma pessoa que ela chegava em mim e falava assim: meu, vamos embora de São Paulo, vamos pegar a Kombi, vamos acampar, vamos, entendeu? Eu volto de São Paulo já com a minha cabeça virada. E cheguei no programa e para minha orientadora e disse: eu vou mudar tudo, eu quero mudar tudo e vou fazer essa pesquisa sobre os fãs do Raul Seixas. E quem há de dizer que o cara que escreveu um livro sobre Raul, o cara que aparece mais em imprensa porque ele tem uma editora por fora dando um auxílio de assessoria de imprensa e tal, quem há de dizer que esse cara é mais importante do que os fãs que tem uma página no Facebook, o fã que coleciona, que divulga esse amor? Os anos 70, eu digo para vocês, foi uma vomitada de tudo aquilo que ele alimentou nos anos 50, finalzinho dos anos 50, e principalmente no transcorrer, não é? Dos anos 60. Então é isso, essa é a forma em que eu trabalho esse processo, tá bem? É bem louco, porque o Raul, desde criança, ele já sabia o que ele queria, né? Ele sabia quem ele queria ser, ele sabia onde ele queria chegar. Então, para mim, está muito ligado a essa questão dele saber a importância dele no mundo. E se as pessoas elas pegassem mais isso para elas, as pessoas seriam menos invejosas, menos ruins, porque cada um de nós é um universo, né? Então, se cada um é um universo, a gente tem que se posicionar como tal, e ele absorveu isso para ele. Então, às vezes, as pessoas ficam aí vivendo coisas fúteis à toa, sendo que a gente pode ser maior que tudo, né? Ele passou por essas correntes, por esses grupos religiosos, seitas, com uma postura subversiva, uma postura anárquica, então ele nunca ficou tão preso a nada, ele sempre teve um pensamento uma mente mais livre. Quando eu vi aquele clipe de Raul Seixas, Cowboy Fora da Lei, que ele dá uma apimentada com aquele tema de bang bang, aquilo que está ali, cara, me abriu os olhos para eu fazer um teatro. O show é um musical teatral. A turma, ela nunca, jamais seria a mesma. A gente talvez teria a mesma amizade, né? Talvez a gente se encontrasse nesses caminhos aí da vida e fosse amigos, mas nunca essa turma seria a mesma se não fosse pelo Raul. O elo da nossa turma é o Raul, que mantém a gente unido e forte. São esses encontros por causa da história do Raul. O Raul está na história de cada um de nós. Noite clara, alguma coisa lá no céu parece se mover, no meio das estrelas vai. Ele é tão leve, um objeto voador, nem sabe quem eu sou e quanto eu desejo ir com você. Aqui na terra não há tempo para o amor, tristeza e solidão é tudo que existe aqui. Ninguém na vida se conforma com o que tem, inveja sempre alguém. O mundo é mesmo assim, quem vai mudar? Oh, amigo do disco voador, me leve com você pra onde você for. Oh, amigo, mas não me deixe aqui, enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Essa canção se chama Objeto Voador e quem gravou foi Leno e Lília. E a composição é de Raulzito Seixas, o nosso pai do rock, que hoje, 28 de junho, é data de nascimento do nosso maior
ídolo roqueiro do Brasil. Tá, eu vou deixar aqui um recado, pessoal, uma coisa bem particular minha, e aproveitando o espaço, e é claro, agradecer ao Renan, ao pessoal de Piracicaba, do Espaço Maluco Beleza, por ter chamado, por ter participado desse projeto, dessa homenagem ao Raul. E um recado para dar para o pessoal que, assim, pensem com as próprias cabeças. Que nem o Raul dizia no Messias Indeciso, siga seu próprio caminho para ser feliz de verdade. É muito bacana, tipo, você seguir a ideia do Raul, é maravilhosa, a música do Raul, o trabalho do Raul, é uma coisa sensacional e não tem artista igual no Brasil. Só que não precisam colocar o Raul como juiz de toda a situação. Uma coisa ruim, você coloca aí você coloca o Raul como o juiz da coisa. Não precisa colocar o Raul como juiz da coisa. Se você for coerente, você vai ver que aquilo é ruim, não precisa de juiz. A sua própria coerência vai mostrar que aquilo é ruim e você não precisa apoiar aquele tipo de coisa. Eu acho que o bacana é isso. Você ser Raul Seixista, talvez seria isso. Eu sou, que nem eu pratico o aurelianismo, que é você praticar aquilo que você é. Sabe? O que você é. Pensa com a própria cabeça. Não precisa colocar o Raul como juiz. Não. É isso aí, pessoal.